intenção antiga que nós tínhamos de trazê-lo, mas não conseguimos o contato com ele. Estive conversando com o pastor Jeremias aqui na nossa igreja. Ele falou assim: vocês precisam trazer o pastor Davi Lago aqui na igreja. Eu falei: rapaz, eu estou querendo trazer ele, mas eu não tenho contato dele. Ele falou: eu te passo agora. Ele passou o contato, fizemos contato, e imediatamente ele aceitou o convite, está aqui conosco, comemorando os nossos 50 anos. Amém, irmão? Amém. Você pode virar para uma pessoa que está do seu lado e dizer assim: parabéns pelos 50 anos. Agora, quem tem menos de 50 anos ficou chateado. E quem tem mais de 50 anos ficou maravilhado. Mas o fato é que a nossa igreja está comemorando 50 anos de organização. E nós comemoramos hoje. Começamos a comemorar hoje. O mês de abril até o meado de maio será um tempo de festa. Então, o pastor Davi Lago já esteve falando hoje para os jovens pela manhã, e agora estará pregando a palavra neste culto e também no culto da noite. Então aproveite, meu irmão, receba a palavra. Amém? Não deixe nada te atrapalhar, não fique se movimentando, fique quietinho, recebendo a palavra que o Senhor trouxe, que o Senhor vai trazer para você. Amém? Pastor Davi. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela vida do teu servo. Nós entregamos o teu filho nas tuas mãos. Ele carece da tua unção, do teu poder. O Senhor venha ministrar a ele e através dele a cada um de nós. Abençoa nossos ouvidos, nossos corações, nossas mentes, e recebamos no Espírito a tua palavra que frutifique em todos nós, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Já quero te convidar, vamos abrir a Bíblia no Salmo 22, o Salmo da Cruz, Salmo 22. Esse Salmo, ele é citado no livro de Hebreus, aplicado ao Senhor Jesus. Esse Salmo, como o próprio Senhor Jesus disse em Lucas capítulo 24, os salmos testemunham a respeito do nosso Salvador. Os salmos testemunham a respeito de Cristo. Esse é um salmo que o próprio Jesus, na cruz do Calvário, ele disse assim, primeiro verso, vamos ler então o Salmo 22. Deus meu, olha, por que me desamparaste? Por que estás tão longe de me salvar, tão longe das palavras do meu gemido? Deus meu, eu clamo de dia, mas tu não me ouves, de noite não tenho sossego. Contudo, tu és o Santo, entronizado entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e foram salvos. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu me tiraste do ventre, tu me preservaste, estando eu ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te distancies de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Abrem contra mim as bocas como um leão, despedaça e ruge, como água me derramei. E todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas, a minha força secou como um caco, e a língua se me apega ao paladar.
Tu me puseste no pó da morte, cães me rodearam, o ajuntamento de malfeitores me cercou, trespassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica, mas tu, ó Senhor, não te distancies de mim, ó força minha, apressa-te em socorrer-me, livra a minha alma da espada e a minha vida do poder do cão, salva-me da boca dos leões, livra-me dos chifres dos bois selvagens. Declarei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o. Temei-o, todos vós, descendência de Israel, pois não desprezou nem abominou a aflição do aflito. Não escondeu dele o seu rosto, mas quando ele clamou, o ouviu. Detivem o tema do meu louvor na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os pobres comerão e se fartarão. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante Ele, pois o reino é do Senhor e Ele domina entre as nações. Todos os opulentos da terra comerão e adorarão, todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, como também os que não podem reter a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor às gerações futuras, proclamarão a sua retidão ao povo que ainda há de nascer, pois Ele o fez. Que a palavra de Deus frutifique na nossa vida, na nossa casa, na nossa geração, em nome de Jesus. Pode se sentar, querido. Salmo 22 tem duas partes principais. A primeira, ele fala sobre a dor da cruz, e na segunda parte, a glória da cruz. Porque se essa igreja está completando 50 anos de organização, olha que bênção, é porque até aqui nos ajudou o Senhor, amém, queridos? É beleza. Se chegou em 50 anos, é porque nenhum dos dias a bênção do Senhor se afastou desse lugar. Por isso que estamos aqui. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Não existe aprovação sem prova. Não existe fé madura sem fé provada, a fé testada, a fé que está alicerçada. Não existe, então, uma igreja que chega em 50 anos viva. Estivemos pela manhã hoje, como foi bom estar com os jovens. Estamos reunidos aqui agora, daqui a pouco outro culto, e vemos pessoas de diversas gerações, todas louvando o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque até aqui o Senhor nos ajudou. Sabe por quê? Porque passaram vários vendavais, chuvas, os rios transbordaram, mas essa casa está alicerçada na rocha. São famílias alicerçadas na rocha, são famílias alicerçadas na cruz de Jesus. É por isso que estamos aqui. Eu sou filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor e neto de pastor também. Todo mundo na igreja, todo mundo, né? Pai, a mãe, tio avô, o primo, o outro tio, o cachorro, pastor alemão, pastor belga, todo mundo na igreja. E é da igreja presbiteriana, da igreja presbiteriana independente, da igreja batista. É uma confusão de crente, minha família. Todo mundo na igreja. E então eu fico muito feliz quando eu estou com os irmãos em família. Quando nós estamos juntos, às vezes nós nunca nos vimos, mas é o mesmo Espírito Santo que habita nas nossas vidas. Então nós somos a família de Deus. Nós nos sentimos tão em casa, né? Jesus ele falou assim: olha, eu estou na casa do meu Pai, aqui é a nossa casa, é a casa do nosso Pai, né? E essa noite de festa, essa noite de celebração, ela é um vislumbre, ela é um sinal, olha só, do verso 27, de um dia, que diz assim: todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e
todas as famílias das nações adorarão perante Ele. Olha que legal. Hoje nós estamos aqui, muitas famílias reunidas, celebrando mais um dia. Isso é um sinal, um dia todas as famílias das nações nós estaremos juntos, louvando o Senhor Jesus. Porque Jesus morreu na cruz para salvar a nossa casa. Ele morreu na cruz para salvar a família de cada um de nós aqui. Eu quero então essa noite conversar esses dois momentos do Salmo, aplicando isso à nossa família. Amém, queridos? Quando vocês recebem essa palavra, a cruz de Jesus é que salva a nossa casa. A cruz de Jesus é que salva a igreja. É a cruz de Jesus. Então, a primeira parte da cruz é a dor, a luta. Mas depois vem o poder, vem a glória do Senhor Jesus. Por isso que o Salmo começa então assim: Deus meu, por que me desamparar? Quantas famílias já se sentiram assim? Quantas famílias se sentem assim? Quantos de nós já não sentimos? Parece às vezes que Deus abandonou a nossa família. Porque o nosso Deus é um Deus que cuida de nós. O nosso Deus é um Deus de provisão, como foi dito aqui agora. O nosso Deus é criador e sustentador de todas as coisas. Por isso que Jesus falou: por que vocês estão ansiosos? Por que vocês estão tão preocupados? Por que vocês estão tão aflitos? O Pai Celestial não cuida das aves, não cuida das plantas, cuida de nós. Ele cuida de nós. Mas sabe aquele dia que parece que Deus esqueceu da gente? Toda a família teve esse momento. E eu quero te dizer essa noite, querido, que Jesus sabe exatamente o que é isso, porque Ele passou isso na cruz. Deus meu, por que me desamparar? O nosso Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso, se fez indefeso no nosso lugar para nos salvar, para nos resgatar. Ele poderia ter nos esmagado por causa do nosso pecado, mas Ele preferiu ter morrido no nosso lugar. Ele preferiu nos redimir. Ele preferiu entregar a vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. A cruz mostra, por um lado, a gravidade do nosso pecado. A cruz mostra, por um lado, o grande nojo que é o nosso pecado diante de Deus, a repugnância que é o nosso pecado diante de Deus, a nossa impureza, a nossa mentira. A cruz mostra como que Deus leva a sério. Eu gostei muito aqui da primeira volta aqui do Tozer, esse homem de Deus. Olha só, tratar, levar seriamente o pecado. Tem gente que brinca, tem gente que chama o pecado de passatempo, de brincadeira. A cruz de Cristo mostra, por um lado, como que o pecado, nosso pecado, meu, seu pecado, é algo terrível, mas por outro lado, mostra a grandiosidade do amor de Deus por nós. Então, muitas vezes nós estamos sentindo a nossa família desamparada por causa da cruz. Olha, nós podemos afirmar: Jesus disse: Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sabe o que é esse desamparo. Não porque ele ouviu falar, mas na cruz ele vivenciou isso. Em segundo lugar, no verso 2, Deus meu, eu clamo de dia, mas tu não me ouves, de noite não tenho sossego. Orações não respondidas. Você crê que Deus responde orações? Deus responde orações. Deus é o Deus que Ele responde. O Salmo 116, o salmista fala assim: eu amo ao Senhor, eu louvo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz, porque Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei enquanto viver. Olha que bonito o Salmo 116. Deus, em todo o seu poder, em toda a sua grandeza, onipotência, nosso Deus é maravilhoso, eterno, santo. Ele se inclina para ouvir a nossa oração. O nosso Deus, Ele responde às nossas orações. Teve uma mãe lá em Belo Horizonte, na igreja Batista Getsemane, onde há 20 anos eu sou membro. E aí, uma vez uma mãe me perguntou assim: pastor Davi, eu já fiz de tudo para o meu filho voltar para a igreja. Eu já fiz de tudo que você imaginar, pastor. Agora só falta orar. Eu falei: irmã, mas o principal é orar, irmã. Você é muito doido, irmã. O principal é orar. Tem pessoas que não acreditam no poder da oração. Sabe qual que é a prova? Ela não ora. Ela fala na internet o problema dela, ela fala no Facebook, ela manda mensagem para os outros, ela atormenta a vida das pessoas, ela pensa que as pessoas é que podem resolver o problema dela. Está na hora de nós colocarmos nossos pedidos diante do Senhor. Não tem, porque não pedem. E quando pedem por motivos errados. Tá vendo? Que Deus possa purificar os nossos corações, que Deus possa, os ouvidos de
Deus, eles estão surdos? Isaías perguntou. O braço de Deus está encolhido que ele não quer ajudar? Não. Às vezes é o nosso pecado que está nos afastando de Deus. Mas, querido, agora eu não estou falando de uma oração de você estar em pecado ou pedindo por motivo errado. Eu também não estou falando de uma oração que o pedido não faz nenhum sentido, né? Teve uma mãe que pediu para Jesus: Jesus, coloca o filho meu, um à sua direita ou à sua esquerda. Jesus falou: você não sabe o que você está pedindo, né? É oração nonsense, você não sabe o que você está falando, né? O cálice, esse cálice. Jesus falou assim: afasta de mim esse cálice, Pai, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, né? Quem ficou à direita, à esquerda de Jesus foram dois bandidos crucificados, né? Então tem a oração sem sentido, mas sabe quando tem aquela oração de lamento, sabe? Quando você está com a sua vida no altar de Deus, amém? Você está com a vida no altar de Deus, amém? Você está com a sua vida no altar de Deus, você não está fazendo nenhum pedido egoísta. Sabe quando você está entendendo o que eu estou falando? Você está ali lutando com Deus, vivendo com Deus, e aí você tem aquela oração, a sua família num momento de dificuldade, a sua família num momento de crise, a sua família precisando ali, e aí vocês estão orando, estão lutando, e parece às vezes que Deus não está ouvindo. E aí você fica ali, e agora? Será que Deus não está ouvindo a oração da minha família? Eu quero te dizer que, primeiro, que Deus está ouvindo as nossas orações, que Ele está no controle de todas as coisas. Sabe o que garante isso? A cruz do Senhor Jesus. A cruz do Senhor Jesus. Porque as orações de Jesus, olha aqui, ó: Deus meu, eu clamo de dia, mas tu não me ouves. Jesus, ele passou o desamparo absoluto na cruz. Ele ouviu o silêncio absoluto na cruz. Sabe para quê? Para que hoje nós possamos orar e ter nossas orações ouvidas no nome dEle, em nome de Jesus. Tem famílias que também estão terceiro, envergonhadas. Olha só o verso 6: mas eu sou verme e não homem. Olha só, nós estamos acostumados com as afirmações de Jesus no Evangelho de João, né? Eu sou a luz do mundo, porque Ele é a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor, a videira verdadeira. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Antes de Abraão nascer, eu sou. E aí nós descobrimos aqui, olha só, mas eu sou o verbo. Isso é a cruz. Na cruz, Ele se fez maldito no meu e no seu lugar. Na cruz, Ele levou no madeiro os nossos pecados. Na cruz, como diz o profeta Isaías, não havia nele beleza alguma. Na cruz, e às vezes você sente assim a sua casa. Você está sentindo que a sua família, você está se sentindo às vezes assim um verbo. Está se sentindo envergonhado, está se sentindo violentado, triste, está com dívidas impagadas. Eu quero te dizer, olha para Jesus na cruz essa noite. Você está no meio sem saída, ninguém me entende. Olha para Jesus na cruz. Olha para o Salmo 22. Contemple Jesus, mantenha os seus olhos em Jesus. Eu sou o verbo, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Você está se sentindo desprezado, você está se sentindo. Olhe para Jesus. O que você quer olhar para Jesus essa noite? E em quarto e último lugar, dor física, violência. Às vezes a sua família está sofrendo violência, violência doméstica, agressividade verbal, gritaria, confusão, portas batendo, pessoas se insultando na mesa. Eu vi uma frase muito séria: uma família que vive em briga não tem nada mais parecido com o inferno na terra que uma família desunida brigando. Então, queridos, olha aqui o que o Salmo diz: touros me cercaram. É a descrição da cruz, as pessoas zombando de Jesus. Fala das vestes que foram repartidas. Isso aqui foi um salmo profético, meus irmãos. Ele se cumpriu. Lá no Evangelho nós vemos os soldados repartindo as vestes de Jesus. O salmo diz que a boca de Jesus secou, ele teve sede. E isso vai ser descrito lá no Evangelho, que ele ficou com sede. Ele ficou, esses dias a minha boca secou. Como é ruim ficar, né, com sede. A pessoa com fome, ela vai ficando desnutrida. 40 dias, aí ela morre de desnutrição. Agora sede,
3 dias, um dia de insolação, um dia de desidratação, a pessoa morre. 3 dias sem água, o organismo não pode. A sede é algo. Eu estava conversando com um irmão, o Juliano Som, não sei quantos irmãos conhecem, ele tem um projeto lá no Piauí, de ajudar a sede. Ele me contando, as pessoas com sede, elas delirando com sede, lambendo óleo no carro, porque entra numa fase de delírio, a sede. Eu fui falar esses dias, dar uma palestra no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. Eu vi um monte de ministros sentados, a minha boca secou, porque assim, não conseguia, grudou, eu não conseguia nem, a boca secou. Tem famílias com sede, nem como, gente? Você fica, você não consegue nem falar. Você fica... Jesus passou a sede, mais do que a sede física, a sede, a ausência de Deus. Olha só, a ausência do Pai. Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Às vezes a sua família está assim, com sede, precisando de uma gota. Eu quero te dizer que essa noite, nessa noite de celebração, você vai sair daqui renovado pelo poder da palavra. Porque Jesus passou por isso na cruz para nós termos vida em abundância, para nós aprendermos a lidar agora com essas situações com uma mentalidade de filho de Deus, de filha de Deus. Por isso que na segunda parte do salmo, aí vem a glória da cruz que está disponível a nós em Cristo Jesus. É nesse momento que as famílias que estão aqui com Cristo, se você estiver na cruz com o Senhor Jesus, se você perder a sua vida com Cristo, Jesus garantiu, aí você vai ganhar a sua vida. O Evangelho é o contrário, o maior é o menor, o último é o primeiro. Quando sou fraco, é aí que sou forte. O Evangelho é o contrário da lógica do mundo, de querer dominar tudo, de querer maltratar os outros, de querer pisar nos outros. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, eu sou formado no curso de Direito da PUC, lá em Belo Horizonte. Um dia, o professor virou para uma menina na sala e falou assim: e você, filha? Quando que você vai casar? Ela virou e disse assim: professor, se Deus quiser, eu nunca vou casar. Eu vou cuidar da minha vida sozinho, não quero homem não mandando em mim, não quero ninguém mandando em mim, meu corpo, minhas regras. Eu quero fazer tudo do meu jeito. E ela falou assim: não importa o dedo de quem eu vou pisar, eu quero é subir. Gente, eu fiquei tão indignado que eu tirei satisfação no final da aula. Sua filha, calma aí, respira. Eu chamei ela, minha colega de turma. Eu falei assim: o que é isso? Tem um chilique ali na sala agora? Calma. Ela falou assim: ah, não. É porque todos os homens são iguais. Eu falei: não são não. Aí ela disse: não são não. Você vai encontrar um homem que vai te amar, você vai encontrar um homem que vai cuidar de você. Aí que ela gemeu mais alto. Não, é sério, peraí. Quase que eu falei o nome dela. Eu não vou falar o nome dela. Cíntia. Eu falei: não, é sério. Que isso? Eu falei: você vai encontrar um homem que vai cuidar de você. Você vai encontrar um homem que vai realizar seus sonhos. Você tem nome bom. Você vai encontrar um homem que vai trabalhar com você, vai construir uma família com você. Ela: casa comigo com você. Eu falei: não, já fez, só sabe? Está confundindo as coisas. Quem já viu gente assim? Tudo é erro, né? Briga, dá uns chilique na pessoa, ela briga com todo mundo. Isso é o que a gente aprende o tempo inteiro, que você tem que agir assim o tempo inteiro. Que Jesus tenha misericórdia de nós, amém, gente? Que Jesus tenha misericórdia de nós, porque quando a gente perde a nossa vida, é aí que a gente ganha a nossa vida. Essa é a inteligência do Evangelho de Jesus. É melhor dar do que receber. É quando você planta a semente, abre mão da semente, que a semente morre, aí que começa a ter fruto, aí que começa a frutificar, e aí uma semente vira uma floresta. Então, queridos, a cruz está nos ensinando a lidar com essas situações. A cruz de Jesus está nos ensinando que é esse mesmo caminho. Não é fugir do problema, não é fingir que o problema não existe, não, é encarar a situação, porém com Jesus. No mundo tereis aflições, mas tem bom. Eu venci o mundo. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então esse verso 27 ele mostra aqui 3 pontos muito lindos. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante Ele. Olha aqui, brilho número 1. E nas nossas famílias, o nosso Brasil, cada um de nós, número 1, precisamos nos lembrar de Deus.
O problema é que nós esquecemos. O problema é que nós deixamos Jesus lá na cruz, e seguimos a nossa vida, e seguimos os desafios, e nos esquecemos. Por isso que está escrito em Eclesiastes: lembra do teu Criador. Por quê? Porque é possível esquecer. Nós temos que lembrar. Lembrem de Jesus crucificado, ressurreto. Lembra. Jesus diz assim na ceia, como é que é? Em memória de mim. É para não esquecer. É para termos a memória. É para não esquecermos. Porque um povo sem memória, uma família sem memória, uma pessoa sem memória, com amnésia espiritual, essa pessoa começa a cometer os mesmos erros toda hora. Esse coração fica um terreno muito fértil para ingratidão, para orgulho, para pensar que ele conquistou tudo sozinho. Você viu como é bonito o salmista dizendo: em ti confiaram nossos pais, em ti confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e foram salvos, em ti confiaram e não foram confundidos. Ele lembra dos pais, ele lembra da mãe. Eu fui consagrado desde o ventre da minha mãe, desde o seio da minha mãe. Número 1, é noite de lembrarmos os feitos poderosos de Deus por essa igreja, pelas nossas vidas. Nós temos que nos lembrar. O Salmo 150, louvem ao Senhor. Louvem por quê? Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Temos que lembrar de tudo aquilo que Jesus já fez por nós, de onde Ele nos tirou, quem éramos e quem somos hoje por causa de Jesus. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não podemos esquecer. Que haja gratidão nos nossos corações, amém? Que seja uma noite de louvor, que seja um mês de abril de muita adoração ao Senhor Jesus. Temos que nos lembrar, mas não só aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz, porque Ele pode libertar hoje, salvar hoje, curar hoje. Ele é Deus, Ele é poderoso. Aquilo que Ele ainda vai fazer por nós. Mas o Salmo 150 também diz: louve-no pelos seus feitos poderosos, louve-no segundo a imensidão da sua grandeza. Temos que lembrar a grandeza do nosso Deus. Existe um livro do Tozer, né? Seu Deus é pequeno demais. Tem pessoas que falam de Deus, mas é um Deus pequenininho demais. Por quê? Porque é um Deus que a pessoa esquece, ela perde um chaveirinho assim, perde um amuleto. O nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. Lembra de Deus. Lembre-se de Deus. Lembre das cicatrizes que a vida deixou em você. A cicatriz é para você lembrar o que foi curado na sua vida. A cicatriz é para você lembrar de onde que Jesus te tirou. Aquele machucado que cicatrizou. E se tem feridas abertas, que o Senhor possa vir com bálsamo dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua geração. Lembra do Senhor. As famílias, todos os confins se lembrarão. É a mesma coisa que acontece com uma pessoa, é a mesma coisa que acontece com uma família. Às vezes as nossas famílias é um código tão grande. Já viu o telefone? Ele une pessoas que estão longe e separa a pessoa que está uma do lado da outra. Não é? Ele une pessoas lá que toca, todo mundo está amigo, mas está esquecendo que mora a pessoa do seu lado. Está na hora de lembrar. Está na hora de lembrar do Senhor. Vamos comer junto, vamos fazer uma oração. Quanto tempo que a nossa família não faz uma oração de mãos dadas na mesa? Foi ficando tão natural, cada um por si. Quanto tempo faz? Quando foi a última vez que num culto doméstico? Quando foi a última vez que alguém falou assim: vamos ler um salmo junto aqui? Será que precisa encontrar só no velório? Será que precisa encontrar só na crise? É dia de encontrar para celebrar também, para lembrar que tem 50 anos que não tem faltado azeite na botija desta igreja. É uma fonte de unção, é uma fonte de azeite, é uma fonte de óleo. É uma fonte. Era um pouquinho ali, mas não tem problema. Aquela botija era uma fonte de unção, era uma fonte de azeite, era uma fonte. Você crê que Deus pode abrir essas fontes na nossa vida? Está na hora de lembrar, porque às vezes você está ficando muito ríspido. Está na hora de lembrar de Deus. A pessoa está ficando muito estúpida, muito ríspida. Está na hora de você lembrar: peraí, quando foi que eu orei a última vez? Eu orei Deus. Eu orei nem para mim, tinha um tempo com Deus. Aí a pessoa vai seguir da vida. Está na hora de lembrar. Está lendo muito jornal. Se você ler só o jornal, você vai ficar desesperado. Está na hora de ler a palavra de Deus. Está na hora de você colocar o seu coração diante dos salmos. Está na hora de ler o Evangelho de novo. Está na hora de ler o Sermão do Monte de novo. Está na hora de ler João capítulo 3 de novo. Lê com seus próprios olhos. Deus amou o mundo de tal maneira. Está na hora de você relembrar. Lê. Não se esquecer. Está na hora.
Número 1, que nós possamos então lembrar do Senhor nessa noite. Tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Pode abrir assim sua mão. Nossa primeira oração nessa mensagem, Deus, queremos nos lembrar, Pai. Nessa noite de celebração, 50 anos, que possamos, ó Deus, rememorar, trazer à memória aquilo que traz esperança, ó Deus. Porque às vezes também a nossa tendência é trazer à memória, ó Deus, só o problema, só aquilo que é ruim, só aquilo que desuniu. Que possamos lembrar aquilo que uniu, aquilo que harmonizou, aquilo que salvou. Que possamos trazer à memória Jesus andando sobre as águas. Que possamos trazer à memória Jesus curando os leprosos. Que possamos trazer à memória o pão sendo multiplicado, a dracma saindo da boca do peixe. Que possamos trazer à memória Jesus Cristo ressurreto, Jesus Cristo vivo, Jesus Cristo poderoso, Jesus Cristo dizendo aos seus discípulos: ide por todo o mundo. Que possamos nos lembrar quem éramos, o que Jesus Cristo operou nas nossas vidas. Nós não estamos aqui, Senhor, por causa de um partido político, por causa de um clube social. Estamos aqui por causa do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Queremos nos lembrar e nunca queremos nos esquecer. Queremos anunciar à próxima geração. Te louvamos pelos pais, te louvamos pelos missionários que vieram ao Brasil, te louvamos pelos plantadores desta comunidade, desta igreja, os organizadores, cada pastor, cada missionário, cada diácono, cada um, as irmãs que oram, as irmãs que ministram, para as crianças ali agora, cada um, ó Deus, cada um que contribuiu agora com dízimos, com ofertas. Nós lembramos de cada um, Jesus, mas lembramos de Jesus, nosso Deus, lembramos de Jesus, nosso Senhor. Não queremos ser cínicos, não queremos nos tornar pessoas sarcásticas, desbotadas, que tudo reclama. Não, queremos ser filhos amados de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. A igreja diz: lembrem-se e se convertam. É o segundo passo. Olha que bonito no verso 27. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao quê? Ao Senhor. Olha que bonito. Não é converter do vício para uma vida saudável. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Não é importante sair dos vícios e ir para uma vida saudável? É muito importante, né? Não é converter da preguiça para uma vida de trabalho. Não é importante deixar a preguiça de lado, gente? Tem gente muito preguiçosa. No próximo culto, nós vamos pregar um pouco sobre o texto da formiga, que vai ter com a formiga preguiçosa. Vamos falar sobre trabalhar para Deus. No próximo culto, sobre a formiga e as aves do céu. Então, não é legal sair da preguiça e ir para uma vida de trabalho, de serviço? Jesus falou: o Filho do Homem não veio, né, ser servido, mas servir na sua vida é resgate de muito. Tem muita gente preguiçosa. Tem menino com 30 anos de idade acordando 11h30 da manhã. Ainda fala: mãe, cadê meu toque? Meu Nescau, mamãe. Menino entre aspas, né, gente? 28 anos de idade andando com lençol na cara. A mãe pergunta: quando você está aí? Quando você acha que a preguiça vai te levar? Só fala. Não é importante a pessoa deixar a vida mansa e trabalhar? Não é importante? Jesus não pode nos abençoar em cada uma dessas áreas? Você acredita que Jesus ele pode ajudar? A palavra de Deus, ela pode nos orientar, e Jesus pode, o Espírito Santo agir na nossa vida, e você ser conscientizado que você tem que trabalhar, Deus pode abençoar para a pessoa se liberta dos vícios, amém, querido? E tantos outros exemplos, né? Mas, sabe o que o Salmo está falando? O que é a conversão? É converter ao Senhor. É mais do que mudar hábitos ruins por hábitos bons. É mais do que deixar hábitos destrutivos por hábitos produtivos. É muito mais do que isso. Sabe o que é a cruz? A cruz é quando você se volta para Jesus. Igual aquele soldado que estava ali, literalmente, nos pés da cruz. E depois que Jesus deu o brado, né? Está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. E aquele soldado, quando viu que Jesus expirou, entregando o espírito dele ao Pai, e aquele soldado diz assim: este homem verdadeiramente é o Filho de Deus. Sabe o que é isso? Isso é quando você se converteu a Jesus.
Está o tempo inteiro ali, mas naquele momento alguma coisa, alguma escama da mentira, o véu caiu. A escama, a serpente tem escamas, né? E às vezes tem que cair escamas nos nossos olhos, interpretações malignas, um modo de ver o mundo maligno, envenenado. Aí sai aquela serpente do teu olho e você está o tempo inteiro ali. Jacó, não é? Jacó em Betel. E ele acorda e tem aquela. O Senhor se revela ali naquela uma escada, né? Os homens queriam construir uma torre que alcançava o céu em Babel e não conseguiram. Aí Jacó deita, os homens de Babel pegaram pedras, queimaram tijolos e a torre ficou inacabada. Jesus falou de torres inacabadas. Aí Jacó está ali e ele dormiu. Sabe como é que começa? Quando você dorme, tá vendo? Então parte de nós, meus irmãos, parte de Deus. Deus se revela a Jacó. E aí ele vê uma escada que ligava o céu à terra. Quando ele acorda, o que ele fala? O Senhor estava aqui, eu que não sabia. Ele teve ali um encontro, e aí vai crescendo esse encontro dele com o Senhor. O apóstolo Paulo, ministramos para os jovens hoje pela manhã, na estrada de Damasco, indo para Damasco destruir a igreja, no meio do caminho. Jesus falou com ele: eu sou Jesus. Por que ele pensa? Eu sou Jesus. E ele continua para Damasco, mas agora para ser uma bênção nas mãos de Deus. Então é esse momento onde você se converte a Cristo, onde você às vezes estava habituado a Jesus, familiarizado a Jesus, mas Jesus era um nome, era a sua religião, é o seu credo, é o seu sistema de vida. Não, eu estou falando que a cruz é quando nós rendemos o nosso coração, a nossa vida a Jesus. Quem não abandona a própria vida, né? Não é digno de mim, o Senhor Jesus disse. Então, em segundo lugar, que nós possamos ter essas famílias convertidas a Cristo, voltadas a Cristo. Quantas famílias hoje são voltadas ao dinheiro? Quantas famílias hoje são voltadas a mamão? Quero orar pelas famílias. Deus abençoe as famílias dessa igreja. Serão famílias convertidas ao Senhor Jesus. Não só bons hábitos, não só o que é legal, não, muito mais. Queremos ver Cristo. Cristo. Que Jesus, a presença de Jesus esteja no nosso lar, na nossa casa. A paz, shalom, a paz de Cristo esteja na sua mesa. Como diz o livro de Provérbios, que existe casa com o boi abatido na mesa, com gritaria, com contenda, mas tem casa que tem verduras, mas tem a paz do Senhor. É isso que nós queremos, a melhor parte, a presença de Deus. Receba a palavra de Deus na sua vida, querido. Creia na palavra de Deus, em nome de Jesus, amém, querido? Terceiro e último lugar, olha que bonito o salmo. Diz assim: todos os confins da terra se lembrarão, se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante Ele. Não tem outra alternativa, meus irmãos. Primeiro lembrou, lembra do filho pródigo? Ele está lá, ele fala: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Aqui ninguém me dá nada. E na casa do meu pai tem comida de sobra. Aí ele volta, ele se converte, ele volta, né? Essa atitude. E aí, quando está na presença do Pai, o Pai te abraça. Olha que bonita a parábola, né? É a presença de Deus. Você vai adorar o Senhor. Famílias prostradas adorando o Senhor. E eu acho bonito que tem a palavra todos. Olha só. Todos os confins da terra. Olha aqui. Todas as famílias das nações. Está escrito muitas famílias? As famílias pertencem ao Senhor, todas elas. Não vai ficar uma unha, meus irmãos, para trás. Não vai ficar um fio de cabelo para trás. É o que Deus tem para nós. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Olha que coisa linda. Todo. A palavra que me chama muita atenção na Bíblia, essa palavra que aparece nos textos principais da Bíblia, a palavra tudo. Porque Deus é Deus de tudo. Toda a autoridade me foi dada. Vão a todas as nações, ensinando tudo que eu lhes ordenei. Estarei convosco todos os dias. Viu Deus tudo que Ele havia feito, e tudo era muito bom. Dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas.
Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. Pensar em tudo que é bom, tudo que é digno de louvor. Todos foram cheios do Espírito Santo. Tinham simpatia de todo o povo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é capaz de nos dar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Não deixei de lhes ensinar todo o desígnio de Deus. Toda Escritura é inspirada por Deus. Tudo que tem vida, louve ao Senhor, para que Cristo seja tudo em todos. Ele não poupou seu próprio Filho, não nos dará com Ele todas as coisas. O nosso Deus é Deus de tudo, meus irmãos. Por isso que está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E qual que é o último verso das Sagradas Escrituras, meus irmãos? A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Porque todas as famílias pertencem a Ele. Nós somos as famílias de Deus. A sua família é família de Deus. Você é de Deus por todo, por inteiro. Ele entregou tudo por nós. Nós temos que entregar tudo por Jesus. 50 anos para Jesus. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Chega de darmos partes, chega de adorarmos. Isso que é adoração, meus irmãos. É entregar e explodir as pontes que ficaram para trás com o mundo, meus irmãos. É prosseguir para o alto. É seguirmos a carreira que nos é proposta com Jesus. É ficarmos firmes na presença do Senhor Jesus. Eu lembro quando a minha filha nasceu. Ela nasceu com os 2 pés tortos. Eu tenho uma filhinha, Maria. Maria tem 4 anos de idade. E a Maria, eu e minha esposa Natália, nós oramos todas as noites pela Maria. A gente conta a história da Bíblia. E aí, quando ela era bem pequenininha, a gente colocava assim, ungia ela, à noite, bebezinha. E aí ela foi crescendo 1 ano, um dia orava. Aí teve um dia que nós chegamos no quarto, ela estava bebendo um vidrinho de óleo de unção, né, minha filha? Ela é ungida por dentro e por fora, né? E aí, quando fez o ultrassom, né? Aí a médica falou: olha, a Maria ela vai nascer com os pés tortos, né? E aí eu fiquei feliz, saltitante, eu fiquei triste. E não tem problema a gente ficar triste, né? Isso aqui é o Salmo 22, é o lamento. O lamento é esse momento quando você, com fé, está apresentando ali o teu coração triste para Deus. É diferente da blasfêmia. É diferente da murmuração, que é cínica, que é fruto de um lábio sem fé, de uma pessoa que ela é apóstata, ela não viu Jesus ainda na cruz. Ela não entendeu ainda quem é Jesus. Então ela critica, ela reclama, tudo ela murmura, mas o lamento é diferente. O lamento é a nossa resposta, nós que amamos o Senhor. Mas quando alguma coisa está difícil, aí você vai lamentar: Deus meu, Deus meu. Mas você não vai lamentar sozinho, você vai lamentar junto com Jesus. Porque Ele está lá na cruz, sofrendo a nossa dor. Ele está lá na cruz, sofrendo a nossa dor. E eu lembro, foi muito difícil, porque aí minha filha fez um tratamento. E a minha filha fez esse tratamento, e aí em 6 meses, ela tinha que, toda semana, a gente tinha que levar ela para o hospital. E aí, o médico, o nome dele é legal, é o Marco Túlio Canela. Ele cuida do pé, é legal, né? O Marco Túlio Canela, ele é predestinado. O Zé Simão, a Folha até colocou o nome dele lá. Predestinado. Ortopedista, né? Ortopedista, falei certo. Ortopedista. Marco Túlio Canela. E aí ele colocava o gessinho na Maria, e quebra o pezinho, né? Com a cartilagem, ele põe na posição certa, aí colocava o gesso nos 2 pés, ela gritava: manguelinha. E aí na semana seguinte estava crescendo rápido, tinha que tirar aquele gesso, e aí ela gritava tudo de novo, colocava outro no pé, e eles não tem dó, mesmo, eles estavam assim, um negócio assim: calma, minha filha, vai quebrar, não, estou arrumando, ele falou. Ele é o médico, ele sabe o que ele está fazendo. Ele mexia, ela gritava, ele mexia, ela gritava, ele mexia. E hoje a Maria corre perfeitamente para a glória. Deus usou os médicos, Deus usou, Ele usa a medicina. Mas essa história acabou bem, mas tem histórias da minha vida que não tem esse final legal.
Tem histórias, não era minha, na vida de todos nós, que aparentemente fica uma ponta solta, né? Eu perdi um irmão mais velho com um acidente de carro, eu tive uma viúva. Cada um de nós temos esses momentos que aparentemente não tem a resposta. Aí sabe o que você faz? Você só olha para Jesus e adora Jesus. Aí você só olha para Jesus e adora Jesus. Não precisa ter resposta de tudo. Sabe o que você faz? Você adora Jesus. Você faz o que o Tozer falou, que você não fica tentando se defender. A pessoa que quer se defender de tudo, sabe? É a pessoa que não aprendeu a colocar as coisas na mão de Jesus. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aí você deixa na cruz. Aí você deixa diante do Senhor a sua dor. Porque olha, a Bíblia nos garante. A Bíblia ela não termina numa interrogação. Porque a Bíblia não é uma tendência, a Bíblia é a verdade. A Bíblia é a verdade. A Bíblia não é uma moda. A Bíblia, olha Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Olha o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que você saia daqui nesse aniversário de 50 anos com a mais plena convicção que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele morreu numa cruz há mais de 2000 anos e Ele está vivo, Ele está aqui, Ele está presente, Ele está no luto, Ele está na vitória, Ele está na alegria, Ele está em todo lugar. Nele estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todas as coisas subsistem nele. Cristo, tudo subsiste, tudo foi feito por intermédio dele. Ele é o verbo de Deus, Ele é Emmanuel, Deus conosco. É Jesus crucificado, nosso Deus, Jesus ressurreto, nosso Deus. O diabo ofereceu a Jesus pedras para ele transformar em pães, reinos da terra. Isso é o que o diabo tem. Ele tem as coisas da terra, ele tem apenas as coisas da terra. Se atire do pináculo na terra. O diabo tem as coisas da terra para nós, e ele questiona se é filho de Deus. Se é filho de Deus, transforme as pedras em pães. Se você serve a Deus, por que você está passando fome? Você serve a Deus, por que você não é famoso, ninguém te carrega? Se atire do pináculo do templo. Você é servo de Deus, por que ninguém te ligou quando você faltou no culto? Você é servo de Deus, então por que os outros têm as coisas e você não tem as coisas? Isso é o diabo mostrando a terra, é o diabo mostrando a terra. E essa tentação foi na cruz de novo, porque alguém virou para Jesus e disse assim: Satanás usou a boca de uma pessoa e falou assim: se é filho de Deus, desce da cruz e salva a ti mesmo. Está aqui no Salmo, isso já tinha sido profetizado muitos anos antes, muitos séculos antes, cerca de 1000 anos antes, quando o salmista diz assim: abrem bocas contra mim, como um leão que despedaça e ruge, e diz: meneiam a cabeça, salvou os outros, que salve, que o livre. Verso 8: confiou no Senhor, que o livre, pois dele tem prazer. E o diabo tentou Jesus ali na cruz a última vez. É o diabo tentando a mim, é o diabo tentando a você a sair da cruz, a sair da presença de Deus. Mas porque Jesus não desceu da cruz, hoje nossas famílias podem subir ao céu, meus irmãos. E quando termina, Ele ressuscita dentre os mortos. E quando termina, Ele vira para os discípulos e fala assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Porque o nosso lugar não é na terra, o nosso lugar é no céu e na terra. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O diabo levou Jesus para o monte e mostrou os reinos da terra. Jesus levou seus discípulos para o monte e começa falando do reino dos céus. E ele vai falar: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você foi criado para o céu. O céu é o começo. No princípio Deus criou os céus e a terra. Mas nós ainda estamos na terra. Nós ainda estamos na nossa jornada. Nós ainda estamos carregando a cruz. Nós ainda estamos aqui 50 anos, até aqui o Senhor nos ajudou. E o Salmo diz: proclamarão a sua retidão, o povo que ainda vai nascer. A geração que ainda vai nascer nesse lugar, de acordo com a vontade de Deus, ainda continuará anunciando a cruz desse povo.
E nesse lugar, famílias continuarão sendo restauradas. E nesse lugar, vidas continuarão se encontrando com Jesus crucificado. E nesse lugar, famílias poderão trazer o seu luto, a sua dor. Não porque tem algum homem ou mulher que pode te salvar, não, porque Jesus já nos salvou na cruz do Calvário. Que o nome de Jesus seja exaltado e engrandecido na sua vida, na sua profissão, no seu trabalho, nos seus filhos. Nós oramos pelos jovens que estão afastados dos caminhos do Senhor, os sobrinhos, os netos. Que o Espírito Santo nos alcance, que o Senhor Jesus nos toque, que o Senhor Jesus coloque pessoas certas no caminho, profetas, pessoas de Deus que vão apontar o caminho que é Jesus Cristo. Seja abençoado, que Deus abençoe vocês, que venham muitas décadas ainda cheios do Espírito Santo de Deus, que venha com muitos e muitos anos de alegria. E a palavra final que eu tenho é o final do salmo: todos os opulentos da terra comerão e adorarão. Vocês vão se fartar da presença de Deus, vocês vão se fartar de bênçãos espirituais, vocês vão se... porque a nossa alegria é o Senhor. E o verso 30 diz: a posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor as gerações futuras, proclamarão a sua retidão ao povo que ainda há de nascer, pois ele o fez. Vamos orar. Deus, nós te louvamos. Te louvamos por essa igreja maravilhosa, que não são 50 dias, são 50 anos. 50 anos, ó Pai, 5 décadas. Nós te louvamos por cada domingo, ó Pai, onde o teu evangelho foi anunciado nesse lugar, ó Deus, nesse público. Ó Deus, que nessa noite possamos trazer à memória aquilo que traz esperança. Que nessa noite possamos uma vez mais nos converter, voltar o nosso rosto ao Senhor, e uma vez mais possamos adorar o Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado, a Deus, por Jesus de Nazaré. Muito obrigado, a Deus, porque o Senhor nos auxilia na nossa tentação, na nossa fraqueza. Nós somos impuros, mas o Senhor é puro e perfeito. Ó Deus, é por causa do Senhor que nós temos essa intimidade de dizer que o Senhor é o nosso Pai. Papai, cuide de nós, cuide de cada família, Deus. Eu clamo e oro, Deus, por cada lar aqui representado, que o Senhor toque nas vidas, que o Senhor nos conduza. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.